Apocalipse 7, de 1 a 7. Eu farei leitura, você apenas acompanhe com a sua Bíblia aberta. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de recebermos a Tua palavra, a revelação especial do Senhor, que nos mostra as coisas preciosas da Tua vontade, do Teu querer, e também aquilo que o Senhor tem preparado na história para acontecer com o Teu povo e com tudo que foi feito pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a alimentar o coração destas profecias santas e poderosas, que nos encaminham, ó Deus, e que nos ajudam a ter segurança, mesmo em tempos difíceis como os nossos. Que o Senhor fale conosco pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos tratar, nessa primeira parte do capítulo 7, do versículo 1 a 8, de uma pergunta que ela é muito repetida entre os cristãos, especialmente entre aqueles que fazem algum tipo de leitura de Apocalipse, ou que têm contato com algumas outras denominações que têm interpretações curiosas sobre esta passagem. Talvez o fato mais conhecido sobre esta passagem não seja o cântico que nós acabamos de cantar, mas sim
duas afirmações que são feitas nesse texto. A primeira aqui na primeira parte e a segunda na segunda parte. A primeira afirmação é este número, 144 mil. E não é muito difícil, em alguma conversa envolvendo o assunto religioso, de repente alguém surgir com a pergunta: quem são aqueles 144 mil lá de Apocalipse? E aí, normalmente, as pessoas têm múltiplas interpretações sobre este assunto. E a outra frase que é muito mencionada no nosso contexto religioso é que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então essas duas afirmações tão conhecidas e que são muito importantes, estão aqui no capítulo 7 de Apocalipse, e nessas 2 semanas nós trataremos dessas questões e de outras que estão presentes no texto, ok? Então hoje nós vamos lidar com esta primeira parte. Eu quero dar um título a esta primeira parte para nos ajudar na memorização daquilo que está sendo ensinado aqui. E o título desta primeira parte é A Multidão Selada. A Multidão Selada. Eu gostaria que você guardasse isso. Lembra, nós estamos examinando Apocalipse. Apocalipse trata-se de um escrito de João, inspirado por Deus, das revelações que Deus, através de visões e através de falas, de revelações a João, lá na ilha de Patmos, deu para a igreja, para preparar a igreja dos últimos dias, para que esta igreja pudesse enfrentar as dificuldades próprias deste tempo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos vivendo o período que é descrito aqui em Apocalipse como um período de tribulações, que vai culminar lá no fim com uma grande tribulação, como nunca antes aconteceu em toda a história da humanidade. Esse período nosso, chamado de últimos dias, período de tribulação, é o período que nós estamos vivendo. E esta mensagem foi dada à igreja desse tempo, tanto aquela primeira igreja lá do primeiro século, quanto a igreja que estiver exercendo o serviço ao Senhor aqui nessa terra, no dia em que o Senhor Jesus voltar. Todo esse período é chamado de últimos dias, e esse texto é para ser usado. Apocalipse não é para que eu tenha medo dele, não é para que eu tenha tabus relacionados a Apocalipse, muito pelo contrário, isso foi dado para a igreja, e lá no capítulo 1 diz que bem-aventurado é aquele que lê e aquele que entende as profecias desse livro. E então nós estudamos a primeira parte, que são 7 cartas enviadas a 7 igrejas, e estas cartas servem para todas as épocas. Estas 7 igrejas não simbolizam épocas, mas simbolizam todas as igrejas que existem em todo esse período dos últimos dias, e então todas as igrejas em todas as épocas dos últimos dias devem usar estas mensagens como um alerta do Senhor e também as promessas que são feitas lá. Depois nós passamos para uma segunda sessão, onde João é levado da ilha de Patmos ao centro de controle da história da humanidade. Ele é levado à sala do trono do Senhor, e ele vê coisas extraordinárias. Ele vê o Senhor sobre um trono, ele vê um arco-íris, símbolo da aliança, envolvendo o Senhor. Ele vê os 4 seres viventes, que nós entendemos que são querubins, são seres que nós não temos nem como descrevê-los. Nós usamos as descrições que estão no Antigo Testamento para tentar imaginar o que é isso, mas são seres celestiais. Ele está cercado nesse trono também por 24 anciãos que simbolizam tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, que simbolizam todo o povo de Deus. Eles estão envolvidos pelos 7 Espíritos de Deus, que na realidade é uma menção ao Espírito do Senhor, é a ideia de completude, plenitude da presença de Deus, e nós vimos vários outros símbolos. Neste local existe um rolo com toda a história, estava nas mãos de Deus. Ninguém foi achado, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir este rolo selado, uns 7 selos, lacrado. E então o Senhor Jesus é proclamado como o único que pode abrir este selo, este livro. Ele é o cordeiro que foi morto, ele é o leão da tribo de Judá, e então nós vimos no capítulo 6 que ele toma este livro pelas mãos e ele começa a abrir os seus selos. Nós vimos a abertura dos 4 primeiros selos,
Quando nós lemos esta abertura desses 4 primeiros selos, nós vimos 4 cavaleiros que saem. E esses 4 cavaleiros começam desde o próprio Senhor Jesus, o Messias anunciado e o Messias que veio, mas também a anunciação através dos outros próximos 2 selos, o 5º e o 6º, a anunciação de uma grande calamidade, um grande juízo que vem sobre toda a terra, do qual ninguém escapará. Os 2 últimos versículos deste texto, aliás, os 3 últimos, a partir do 15 do capítulo 6, diz que nem os reis, nem os príncipes, nem os comandantes, nem os ricos, nem os poderosos, nem os escravos, nem os livres, ninguém vai se esconder daquilo que vai se abater no último dia sobre toda a humanidade, porque o juízo de Deus, a vingança do Cordeiro vai se estabelecer sobre todos. E então isso tudo tende a trazer consolação para o coração de João e para a igreja, aquela igreja do primeiro século que estava oprimida debaixo do cetro dessas autoridades, do Império Romano, do judaísmo, que perseguia ferozmente o cristianismo e os cristãos do primeiro século. Então, estas mensagens e estas visões trouxeram para o coração do João conforto e esperança, e trazem também para o coração dos leitores conforto e esperança. E esse conforto e essa esperança serão maiores de acordo com o tipo de tribulação que nós estivermos passando. Se tudo estiver muito bem na vida da igreja no século 21, você lê isso daqui e parece que não faz muito sentido, ou pelo menos não traz tanta expectativa. Mas se você está num contexto como o contexto dos nossos irmãos cristãos lá no Oriente, passando por tribulações, sendo caçados, assassinados, queimados vivos, ler isso daqui traz grande esperança, porque a história está nas mãos de um Deus poderoso, que não terá por inocente ninguém, e todos aqueles que não forem achados em Cristo Jesus, serão duramente julgados e disciplinados. Passe o tempo que passar, o dia do juízo virá. E é esta a mensagem que está sendo transmitida a João. E agora, quando nós chegamos no capítulo 7, há um intervalo, há um passo entre o 6º selo que foi aberto e o 7º. João não fala sobre esse 7º selo aqui, ele só vai falar no capítulo 8, porque aqui há uma mensagem muito importante, que é para trazer mais consolo ainda ao coração de João e ao coração da igreja de Cristo. Que mensagem é essa? A mensagem é que existe um tempo, existe um espaço, existe uma tolerância dentro dessa proclamação, deste juízo, por um motivo muito importante, um motivo muito específico. Existe uma multidão de homens e mulheres que foram eleitos, escolhidos por Deus, salvos graciosamente pela obra de Cristo Jesus, que precisam ser encontrados, todos eles. E então, estes 4 anjos que estão espalhados pelas extremidades da terra, que seguram o vento, que seguram a tempestade, que estão prontos, com a mão preparada, para estender sobre a terra todo tipo de juízo pronunciado por Deus, estes anjos, momentaneamente, eles precisam deter esta ira toda que está anunciada para ser derramada. Por quê? Porque existe uma espera até que todos aqueles que são do Senhor sejam encontrados e marcados. O versículo-chave para nós nessa primeira parte é o versículo 3. O versículo 3 é a palavra de um anjo que aparece no cenário com uma proposta muito específica. Ele é aquele que veio para marcar, para selar todos aqueles que são do Senhor. E então o versículo 3 diz: a palavra desse anjo aos outros 4 que estão prestes a colocar toda a calamidade vinda do juízo de Deus sobre essa terra, a palavra dele é a seguinte: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quem será selado? Os servos do nosso Deus. E aqui nós começamos já a tratar da questão da interpretação do que isso significa. 2 coisas importantes, antes de lidarmos com o número. Qual é o sentido desta palavra selar, que aparece aí? No versículo 1 a 3 ela aparece.
E então João, que tinha testemunhado todas aquelas visões e essa anunciação de juízo, agora ele vê uma pausa. E essa pausa tem a ver com o quê? Tem a ver com uma amorosa e graciosa oportunidade que Deus está dando para que todos aqueles que são seus sejam encontrados. Nós aprendemos coisas importantes na Bíblia sobre selos. Lá no capítulo 5, nós já ouvimos a palavra selo relacionada ao livro, dizendo que existiam 7 selos naquele livro. E naquele caso, no capítulo 5, estes selos, eles são um sinal de autenticidade, eles são um sinal de proteção, eles são um sinal de propriedade. E esta é precisamente a maneira como a palavra selo é usado, tanto na Bíblia como até hoje. Nós sempre usamos selo, ou esta palavra, da mesma maneira. Selo serve para quê? Selo serve para que você dê autenticidade a alguma coisa. Naquela época o selo era uma placa de metal, e essa placa ela era esculpida. E então quando alguém queria demarcar alguma coisa e mostrar que aquilo realmente era autêntico, derramava cera, ou às vezes até mesmo metal, e pressionava aquela chapa esculpida sobre aquilo que estava quente, para que ficasse uma marca ali, um selo. Este selo tem a ver com o quê? Isso que vocês têm na mão é autêntico. Nós estamos muito acostumados com isso, porque nós vivemos numa cultura que a imitação, ela está muito presente, né? Os produtos que são imitações estão presentes em todas as esferas. E uma maneira de você saber que um produto original é exatamente você procurar o selo de autenticidade. Outra maneira de usar selo, outro significado desta palavra selo, é a ideia de propriedade. É aquilo que os fazendeiros fazem com o seu gado. Eles vão lá e usam um ferro com uma marca e pressionam contra o couro do animal, e aquilo ali fica marcado. Aquela cicatriz diz para todos que cruzarem com aquele animal a quem ele pertence. Isso tem a ver com pertencimento, com propriedade. Selo é usado para isso também. Na época, nos tempos antigos, os grandes reis mandavam cartas de um lugar para outro, e para atestar que aquela carta pertencia realmente ao rei fulano de tal, ele tinha que colocar a marca do seu selo, porque quando alguém pegasse, ia saber que não era uma imitação, e também qual era a procedência. Aquilo era legítimo e vinha diretamente do rei fulano de tal, ou da família fulano de tal. Então selo tem a ver com propriedade. Selo também tem a ver com proteção, como aqueles lacres que nós temos em produtos novos, né? Vem um selo ali, você sabe que se aquele selo tiver rasgado, significa que o produto foi violado. A intenção do selo é exatamente proteger contra qualquer tipo de violação. Lá no seu relógio de energia na sua casa, no relógio que a Eletro coloca lá, tem um lacre lá, aquilo é um selo, para que ninguém viole aquilo que está lá dentro. Também no relógio de água tem um selo lá, aquilo lá é um lacre, para que ninguém viole. A intenção de você pôr selo em alguma coisa é dar proteção. Então vejam só, o que Deus está dizendo para João através desse anjo? Está dizendo o seguinte: existe pessoas que estão sendo procuradas por este anjo para serem seladas, ou seja, para que elas recebam a autenticidade de filhas de Deus, de filhos de Deus, para que elas recebam um selo de propriedade. Elas são do Senhor, elas são filhos legítimos do Senhor, elas pertencem ao Senhor, e este selo também serve de proteção, elas são protegidas pelo Senhor. É esta a ideia por trás de selar. Agora, vejamos, de onde João tira isso? Eu estou usando exemplos aqui da nossa vida moderna, do nosso cotidiano. E João tirou essa ideia da onde? Quando ele faz essa transcrição para nós sabemos que João está vendo coisas. E a hora de escrever, quais os elementos que ele tem usado? O Espírito Santo de Deus está o inspirando para que ele use elementos que sejam conhecidos do povo, para que o povo entendesse o significado. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá no profeta Ezequiel, capítulo 9, a partir do versículo 1, eu quero ler alguns versículos com vocês, que mostram exatamente uma circunstância muito parecida com esta circunstância da visão aí,
que João tem. Vejam só, Ezequiel capítulo 9, primeiramente os 2 primeiros versículos dizem assim: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Veja só, a circunstância é a seguinte: Ezequiel está profetizando da parte de Deus sobre as duras invasões e o massacre que aconteceria em Israel. Muita gente morreria na mão de Nabucodonosor, na mão de Ciro, na mão de Alexandre, na mão de todos esses grandes impérios que viriam na sequência e que dominariam Israel. Agora, o Senhor está dizendo através dessa profecia que antes que estes homens tocassem, antes que estes homens ferissem Israel, tinha um homem vestido de linho puro. Vocês lembram a quem essa referência faz jus? Um homem vestido de linho. Este homem tem um escrevedor nas mãos, uma canetinha, um lápis, uma caixa de lápis de colorir. E o que este homem vai fazer? Veja a partir do versículo 3 agora. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai velhos, a moças e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. E essa é a parte mais dura, mas não é o texto de hoje. Mas o ponto é, esta profecia não é nova. Ela já tinha sido pronunciada no Antigo Testamento, e o povo sabia muito bem ao que fazer referência, ao que João estava fazendo referência, quando ele faz esta citação aqui do capítulo 7. Deus está usando uma circunstância que é antiga, para mostrar para o povo o seguinte: a paciência de Deus está se esgotando. Os anjos que vão trazer calamidade e juízo sobre essa terra estão a postos. Só há uma única coisa que detém a ação de juízo de Deus sobre essa terra ainda: que o anjo, ou aquele que veste linho fino, ele está escrevendo e marcando pessoas, até que marquem-se todos aqueles que pertencem ao Senhor e que gemem por causa das opressões que se fazem debaixo deste sol nesses dias difíceis. Então o que está acontecendo? Está acontecendo que até que se cumpra o chamamento do Senhor de todo o seu povo, a ira do Senhor está sendo detida. Vejam, existem alguns textos muito interessantes sobre isso. Esta marca que está sendo colocada nestes homens, que é chamada aqui de selo, ela também é anunciada no Novo Testamento. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E o Novo Testamento nos dá uma informação a mais. Ele diz que este selo do penhor, de pertencimento, de autenticidade, de proteção no coração do homem é a própria presença do Espírito de Deus em nós. E todos aqueles que são chamados por Deus, que foram conhecidos de Deus desde a eternidade, que foram eleitos e no tempo foram justificados pela obra de Cristo, são convertidos por uma ação do Espírito Santo, e eles são habitação do Espírito Santo. Eles recebem o selo de proteção de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, também dizem isso. Veja o que está lá: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos selados por Deus, e o selo de Deus é o Espírito Santo. Bom, então nós já vencemos o primeiro enigma aqui. O que João está ouvindo daquele anjo? Está ouvindo daquele anjo que a ira do Senhor não virá, até que todos aqueles que são do Senhor sejam selados. A ideia de selar na testa é exatamente por quê? Porque nós somos chamados no nosso entendimento. Ou seja, nós somos chamados pela pregação do Evangelho. Nós ouvimos, nós entendemos esta pregação, e esta pregação promove uma revolução de mente, uma revolução de coração. Se você ler Romanos capítulo 12, você vai encontrar isso. Vai falar que nós vivemos e nós devemos experimentar uma transformação, de acordo com a renovação da nossa mente, pela mente de Cristo Jesus. Por isso que a ideia de selo na testa, por causa de uma referência do Antigo Testamento, em que essa profecia é dada como um escrevedor, marcando na testa pessoas, então a referência é essa, por isso a ideia de testa. E então quando nós traduzimos isso aqui na nova linguagem, no Novo Testamento, é a ideia de que o Espírito Santo vai produzir em nós uma revolução que não é só no coração, é uma revolução de mente também, uma transformação de mente de acordo com a mente de Cristo. Bom, até aqui nós já podemos aproveitar desse texto e trazer para nós uma aplicação que é muito interessante, muito importante. Algumas coisas ruins podem acontecer na nossa história, e estão acontecendo no mundo agora, nesse momento. Talvez estejam acontecendo na sua vida neste momento. Talvez essa semana tenha sido uma semana muito difícil, e em algum momento talvez você até se sinta desprotegido. A mensagem desse texto para você é que você está absolutamente protegido, porque o Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim, que habita em todos aqueles que são filhos de Deus, que foram convertidos a Cristo Jesus, e proclamam para todos que quiserem ouvir, e para todos que cercam a nossa vida, sejam as pessoas, ou sejam qualquer entidade espiritual, seja lá o que for, que nós pertencemos a Deus, que nós somos autênticos filhos de Deus, e que é o Espírito de Deus quem nos protege. Não há o que temer. Não há o que temer. Eu posso passar por muitas dificuldades e por muitos problemas, mas eu não posso esquecer que eu sou selado pelo meu Deus. Este selo de autenticidade, de pertencimento, de proteção, ele tem que significar para mim em todo o tempo que, apesar de coisas ruins acontecerem ao meu redor e talvez até comigo, nada disso pode me separar do Senhor, e o meu futuro está garantido por Cristo Jesus. Amém? Muito bem, e os 144 mil? Vamos lá. Do versículo 4 a 8, então nós encontramos esta expressão, sendo dita que o número dos que foram selados é 144 mil. Existe algumas denominações que fazem interpretações engraçadas sobre isso. Tem uma denominação, talvez aqui tenha uma interpretação mais popular e mais bem conhecida por todos, os Testemunhas de Jeová, e eles dizem que esses 144 mil são exatamente o número daqueles que serão salvos. E eles então fazem uma interpretação literal desse texto, né? Literal. Qual o problema dessa interpretação literal? Que se é literal, então somente os Testemunhas de Jeová israelitas vão ser salvos, porque a interpretação literal é que são 12 mil de cada uma das tribos lá de Israel. Então eles estão fora. Aí eles vão dizer, não, é que 144 mil é os que vão viver lá no céu, o resto vai ficar aqui na nova terra. E aí eles estão imitando um pensamento, que é um pensamento muito disseminado, inclusive entre nós. E isso foi disseminado principalmente por uma Bíblia de comentário, que foi a primeira Bíblia de comentário que foi traduzida para o português, que é chamada Bíblia de Scofield. Talvez você tenha em casa uma Bíblia dessa. Eu te aconselho a usar só o texto bíblico, não use os comentários, porque eles são terríveis.
E estes comentários, eles ensinam em relação a estes 144 mil, e também em relação à igreja, que Deus tem dois futuros, dois planos. Um plano, que é um plano específico, direcionado a um povo, a uma nação política, a nação de Israel, e os planos de Deus em relação a essa nação são planos terrenos. Deus vai fazer nova terra para colocar esse povo reinando e dominando essa terra. E os planos para a igreja são planos celestes. Então, quem faz parte da igreja vai viver com Cristo no céu. Isso, eles vão lá usar os textos bíblicos como eles querem usar, para tentar provar essa tese. Mas isso não é algo legítimo, não é fruto de uma boa interpretação das Escrituras. Então, cuidado, porque você vai ouvir várias coisas a respeito destes 144 mil. Eu quero passar para vocês aquilo que a gente sempre tenta fazer, que é analisar o texto sendo honesto com o que a Bíblia diz e tentando aprender usando o contexto. E então a Bíblia diz que o número desses selados é um número de 144 mil. 12 mil de cada uma das tribos. Estes números, 12 e 1000, são extremamente emblemáticos e cheios de significado dentro das Escrituras. O número 12 você relaciona logo de cara com as 12 tribos e depois com os 12 apóstolos. Nós já vimos inclusive que estão os 24 anciãos ao redor do trono, representando as duas igrejas, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo. As 12 tribos e os 12 apóstolos. Bom, para começo de conversa, numa hermenêutica bem feita, você não pega 7 capítulos e usa uma interpretação para um número de um jeito num lugar, e depois quando chega no outro você interpreta de outro. Ou seja, você está usando 2 pesos e 2 medidas. Se eu entendo que 12, no capítulo 5 e 6, faz referência às 12 tribos do Antigo Testamento e as 12 do Novo, portanto as 24 tribos ou os 24 anciãos, eu não posso entender aqui de outra maneira. Eu tenho que seguir a lógica que eu estou usando dentro da minha hermenêutica. E a minha hermenêutica me faz olhar para estas citações de João e considerar que João está fazendo o seguinte: João está pegando o número 12 e ele está fazendo a seguinte conta, ele está multiplicando 12 por 12. Ou seja, ele está pegando todo o povo do Antigo Testamento, simbolizado nas 12 tribos, e ele está pegando todo o Novo Testamento, simbolizado nos 12 apóstolos, e ele está fazendo uma multiplicação. João não, Deus que está revelando isso para João. E aí você chega ao número 144. Mas 144 é um número representativo de todas as tribos e povos e línguas. Mas não é uma porção pequena de gente. E então João, ou Deus, vai inspirar João a incluir o número 1000 aqui. Por quê? Porque 1000 em todo o escrito do Novo Testamento e do Antigo Testamento tem a ver com algo muito grande. E então você tem 12 vezes 12 vezes 1000. E você chega no número 144 mil. Isso é uma conta que nós podemos fazer e entender que este número não é um número no acaso. Este número é um número muito bem escolhido para dar um sentido muito claro, muito específico. Este número simboliza todos os eleitos do Senhor, na velha dispensação e na nova dispensação, no Antigo Testamento e agora, no período do Novo Testamento da igreja do Senhor Jesus. Aqueles que vieram da tribo de Israel e aqueles que vêm de todas as tribos que foram feitos Israel de Deus em Cristo Jesus. Esta é a ideia deste número. O número não está limitando a quantidade de salvos, de eleitos em Deus a 144 mil. Veja só, se você pegar simplesmente a doutrina da aliança no Antigo Testamento, e você entender que todos os descendentes de Abraão, especialmente se você quiser limitar ainda mais, aquelas gerações que serviram realmente a Deus, você vai ter um número centenas de vezes maior do que esse daqui. Se você pegar o número dos cristãos do primeiro século, você tem um número maior do que esse daqui. Então a ideia aqui não é realmente limitar, mas é ampliar. É esta a ideia. É a ideia de pegar muita gente de todas as tribos de Israel e muita gente de
toda a igreja do Novo Testamento. O número 1000 é usado para descrever um número muito grande. E então a gente tem algumas citações em toda a Bíblia que fazem isso. Se eu pegar, por exemplo, Deuteronômio capítulo 1:11, diz, Moisés falava nesse texto a respeito de bênçãos à nação de Israel 1000 vezes maiores. 1000 ali está sendo usado para descrever um número exato, é isso que ele queria dizer? Bom, vocês receberam aqui um camelo e o povo de Israel vai receber 1000 camelos, exatamente, nenhum a mais, nenhum a menos. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto está dizendo que a bênção de Deus sobre Israel é 1000 vezes, são muitas vezes mais do que sobre qualquer outra nação. Você vai pegar textos como Deuteronômio capítulo 7, é dito que Deus mantém sua aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações. O reverendo Sebastião fez uma brincadeira quando ele estava aqui, quer dizer então que se eu faço parte da geração 1001, eu estou fora? Não, é óbvio que não. O número 1000 não está sendo usado como um número para fazer uma limitação, ele está sendo usado para mostrar a amplitude, a grandiosidade daquilo que está sendo oferecido a Israel. Em Josué capítulo 23, versículo 10, Josué fala sobre como um único israelita pode ir por 1000 soldados inimigos para correr. Ou seja, será que um único israelita conseguia colocar 1000, mas se aparecesse um a mais, aí ele morria? É essa a ideia? Não, a ideia é a mesma ideia quando a gente usa muito, eu não sei vocês, mas eu tenho muita mania de usar o 300, eu não sei por que 300, mas, eu já liguei 300 vezes lá, ninguém atende, eu já fui 300 vezes lá, não encontrei ninguém. A gente tem mania de usar isso. A ideia é essa, não é que eu fui lá 300 vezes, eu acho que eu fui lá umas 3 ou 4, eu quero dizer que eu fui mais de uma vez, eu fui várias vezes, né? E se eu for 1000, eu vou falar as 300 do mesmo jeito. A ideia é mostrar uma quantidade grande de tentativas ou grande de coisas, né? O Salmo 50, versículo 10 diz, Deus possui alimarias aos milhares. Nós sabemos que são milhões, mas a ideia do salmista é dar uma palavra que entenda, que compreenda todos. Se você pegar o Salmo 90, versículo 4, diz, 1000 anos são como um dia aos olhos de Deus, e 1001 anos. É um dia e um pouquinho? Não, a ideia não é que são 1000 dias um ano, mas a ideia é que é muita coisa. Tá? Então, a ideia aqui no texto, é óbvio que esses números eles não podem ser tomados literalmente. Esses números são usados para quê? Para dar uma nomenclatura a um grupo muito grande. 144.000 é um grupo de selecionados de todos os povos, línguas e nações, representados pelo povo judeu. E aí entra um ponto muito importante. Eu não posso tirar a importância do israelita e do judeu no texto. Por que João vai fazer questão de colocar aqueles nomes lá dos judeus? Ele faz questão de colocar esses nomes dos judeus, das tribos, exatamente porque isso é muito importante. É importante porque para Deus sempre houve um único povo, não tem dois povos. São os dispensacionalistas que tentam dividir o povo de Deus em dois grupos, os judeus e os não judeus. Lá no primeiro século, os apóstolos lidaram com esse problema, uma tentativa de dividir o povo entre judeus e gentios. Mas Deus nunca quis isso. Jesus Cristo pagou o único preço, tanto por judeus quanto por gentios. Em Cristo Jesus nós somos feitos um único povo. A promessa que Deus fez lá em Gênesis a Abraão, foi que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia na praia. Não disse duas descendências, não falou de dois grupos, mas de um único grupo. E por uma questão de sermos, está me faltando a palavra agora, não é honesto, mas de sermos justos, essa promessa foi feita a um judeu. Qual o problema de eu dizer que eu pertenço a esse Israel? Para que eu quero o meu nome junto do dele? Eu não preciso. Essa promessa foi feita a Abraão e foi feita aos romanos, aos brasileiros. Não, foi feita a Abraão, ele é judeu, ele representa todo este povo. Veja alguns textos interessantes. Romanos 9, de 6 a 8 diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas.
Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos na promessa. Significa, quem são os descendentes de Abraão? Quem são os pertencentes a essas 12 tribos de Israel? Todo aquele que é filho da promessa, todo aquele que foi selado com o Espírito Santo de Deus, todos aqueles que foram chamados. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, ele fala sobre isso também, tentando acabar com a divisão que existia da igreja, lá na região da Galácia. Ele diz o seguinte: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, versículo 7 do capítulo 3. Depois, versículo 29, ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós não somos dois povos, o povo de Israel e a igreja. A igreja é o verdadeiro Israel de Deus. E todos aqueles do Israel político que creram em Cristo Jesus são Israel de Deus. Nós somos um único povo. Por isso, então, por uma questão de justiça, essa revelação não é dada assim: 12 ou 6 mil da tribo tal, 6 mil da tribo tal, 6 mil da tribo tal, e depois 6 mil do apóstolo tal, 6 mil do apóstolo tal. Por que o texto não aparece dessa maneira? Porque a tribo de Israel, com suas 12 tribos, é representativa de todo o povo de Deus. Sejam aqueles que creram no Messias antes dele vir lá no Antigo Testamento, sejam nós que cremos no Messias agora, aqui, depois dele ter vindo e dele ter realizado o seu ministério entre nós. Nós somos um único povo. Deus não tem dois povos separados. E estes 144 mil simbolizam todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, desde o primeiro que Deus chamou, ao último que será convertido antes da vinda do Cordeiro. Todo este grupo está contado aqui nestes 144 mil. Um último texto ainda, antes de nós encerrarmos essa parte, Efésios 2, versículos 14 e 16, diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, fazendo referência a Israel e a gentios, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E isso significa que para Cristo, envolver-se com antissemitismo ou com essas divisões que nós tentamos criar, seja dentro da nossa própria igreja, ou seja com a igreja lá de Israel, com a igreja gentil, com a igreja judaica, isso não existe. Cristo morreu, entre outras coisas, para colocar um fim nessas divisões. E então, ao invés de ficarem brigando e discutindo para dizer quem são os 144 mil, nós deveríamos entender a lição que este número ensina. E a lição que este número ensina é que nós somos um único povo. Um único povo. E nós deveríamos andar juntos e não separados. Gentios e judeus. Nós não deveríamos deixar que o denominacionalismo nos separasse. Porque nosso problema não é nem com o judeu. Nossos problemas são com os nossos irmãos que às vezes moram na mesma rua que nós, que pertencem a outra denominação, ou às vezes que pertencem até à nossa própria denominação e a gente não gosta. Esse é o problema. Quando o número dos eleitos foi descrito, não foi descrito em duas partes. Foi descrito numa única parte, um único grupo, o povo do Senhor, os 144 mil. Que os anjos que vão trazer o juízo aguardam que sejam todos encontrados sobre esta terra. E aí é um fato muito interessante neste texto. Se você olhar o versículo 9, vejam como João, logo após descrever o número 144 mil, ele vai dissecar esse número agora. E agora, dissecando esse número, ele vai dizer o seguinte: olha, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Como é que ele vai descrever
estes 144 mil selados, porque até então ele não viu o grupo de pessoas. Ele viu um anjo que ia sair para selar estes 144 mil. Ok, o anjo foi lá e selou. E agora? Cadê? Deixa eu ver os 144 mil. E aí João diz, mas é uma multidão que não tem como enumerar. Quem são os 144 mil? São uma multidão que você não pode enumerar, de todas as tribos, povos e línguas. Gente de todas as épocas e de todos os cantos. Gente que foi escolhida por Deus, foi selada, foi justificada pela obra graciosa de Cristo Jesus. Você e eu fazemos parte dessa multidão extraordinária, que canta, que se dobra diante do trono do Cordeiro. A gente está aqui ainda, passando por dificuldade, por lutas, passando por épocas boas, por épocas difíceis, mas nós devemos lembrar que nós fazemos parte de um único povo, e um povo que tem um futuro absolutamente desenhado, delimitado, definido. E o meu futuro aguarda para mim, por causa da graça e da misericórdia do Senhor, algo glorioso. Nós vamos ter a oportunidade de ficar próximos do grande Deus de toda a terra, de adorá-lo, de exaltá-lo, de cantar a Ele, de falar dos seus poderosos feitos e de desfrutar do cuidado dEle por toda a eternidade. É o que nós vamos ver na semana passada. Como Deus vai cuidar destes 144 mil selados, que são uma multidão que ninguém pode enumerar. Deus vai fazer coisas extraordinárias com esse povo que hoje chora, mas um dia e por toda a eternidade terá dos olhos enxugado toda a lágrima. Que Deus nos ajude, que a gente não encontre nesses números da Bíblia divisões, muito pelo contrário, que esses números sirvam sempre para mostrar a nossa unidade e não a divisão. Infelizmente, a interpretação corriqueira desses números todos da Bíblia só são usados para produzir divisão e não para produzir unidade. Mas aquilo que diz respeito a uma interpretação boa, uma interpretação bíblica, sempre vai produzir no final unidade e não divisão. Essa é uma das provas a respeito daquilo que realmente é uma interpretação bíblica. Esse número não é para dividir, esse número é para juntar. É um número simbólico de todos aqueles que são chamados e selados pelo Senhor em toda a história. E a nossa oração deve ser que o Senhor chame logo todo este povo. E que Deus me ajude a ser um instrumento para chamar, para encontrar estes selados de Deus. Porque quando esse número for fechado, quando todos forem achados, então o Senhor vai consumar todas as coisas. Até lá, que nós suportemos com perseverança as adversidades, colocando nossa confiança no Senhor. A maior de todas as aplicações desse texto para a nossa vida é exatamente essa questão da unidade que nós devemos preservar e da vida de gratidão por fazermos parte deste número tão importante, tão especial. É o número daqueles que foram escolhidos pelo Senhor antes da eternidade. Não foi porque eu fiz alguma coisa melhor do que os outros, muito pelo contrário. Não foi porque o Senhor viu beleza em mim que não viu em outros. Não foi porque Deus olhou para nós e achou-nos mais santos do que os outros. Não. Este amor é absolutamente inexplicável. Deus nos amou por uma decisão pessoal e livre dele. E eu tenho que louvá-lo e agradecê-lo todos os dias por esse grande amor.